Boa tarde, gente. Então, hoje eu vou terminar a matéria que eu comecei na aula passada com vocês lá no Zoom. Então, o que que nós vimos? Os impostos, nós vimos que é o prefeito que manda na cidade, que ele é eleito pelo povo de 4 em 4 anos, que além dele, ele tem os secretários que vão cuidar de cada lugar. Ele tem o vice-prefeito que acompanha ele, que se ele faltar, se ele tiver que viajar, se ele ficar doente, vai assumir. E tem os vereadores, que nós vimos que são os que fazem as leis, né? Então, a gente tem o poder executivo, que executa, que é o prefeito, e o poder legislativo. Legislativo vem de lei, são os vereadores que fazem as leis. E depois o prefeito vai achar se deve ou não deve aprovar, certo? Então, essa foi o que nós vimos ontem. Aí nós também vimos que tem escola pública, nós temos hospitais públicos e todos esses departamentos públicos, nós temos direito a usá-los. Por quê? Nós não pagamos com dinheiro quando entramos, mas nós pagamos com impostos. Então, quando a gente paga os impostos, nós já estamos pagando esses locais que são feitos, que são ditos públicos, que é para todos. Público quer dizer que é para todos. Então, como eu falei para vocês, esses deviam ser os melhores, porque eles ganham muito dinheiro em imposto para colocar nesses lugares. Aí nós vimos quais são os impostos usados. Nós vimos o IPTU, que é pago todo mês, que é taxa de casa, né? E da rua, da casa e da rua. Da casa que a gente mora e da rua. Nós vimos o IPVA, que alguém tinha dito que é de carro. Nós vimos o ICM, que é circulação de mercadoria. Nós vimos também o imposto de renda, que é um imposto que a gente paga todo ano, entre outras coisas, né? E com essa atribuição dos impostos é que eles vão fazer as melhorias. Se for para a cidade, na cidade. Se o imposto é estadual, vai para São Paulo, que nós aqui é São Paulo. Se for federal, vai para Brasília, tá? Agora nós vamos ver os direitos e deveres do cidadão. Quem é o cidadão? É quem mora na cidade. Para eu andar pela rua, para eu fazer as minhas coisas, é necessário que eu tenha os meus direitos, mas eu não posso ultrapassar os direitos do meu colega. Então, eu tenho direitos adquiridos, que eu vou fazer o que eu posso, mas eu também tenho deveres a cumprir. Eu não posso sair por aí destruindo tudo, brigando com todo mundo, tá errado. Então, todas as pessoas, todos os cidadãos têm direito, mas também têm deveres, têm obrigações a cumprir. Aí nós vimos que nós temos um monte de empresas públicas, como eu falei para vocês, escolas, hospitais, até o lixo. Os lixeiros é empresa pública, tá? Então, tudo isso é público, que é pago com nossos impostos. Agora, não é por isso que eu vou sair destruindo tudo. Eu tenho que cuidar para que ele fique sempre direito. É um dever meu. E é um direito meu usufruir dele, aproveitar dele. Então, aí estão os direitos e deveres. É como na escola. Se eu destruir a escola, eu tô sendo irresponsável. Eu tô destruindo uma coisa que é para eu usar. Se eu brigar com meu colega, eu não gosto dele, eu vou brigar com ele. Tá errado. Você tá desrespeitando o seu colega. Então, é um dever que você tem ser educado com o seu colega e cuidar da escola, certo? Então, esses são os direitos e os deveres de todo mundo. Tem gente que joga lixo na rua, que não tá nem aí.
Tá errado, né? O dever é deixar limpo, não destruir. Aí eu tenho aqui direitos e deveres, que tem um textinho bege que a gente não precisa ver. Aí nós vamos ver o que é Câmara Municipal. Olha lá. Todo cidadão tem o direito de participar das sessões que ocorrem na Câmara dos Vereadores do município, para acompanhar de perto as votações e as iniciativas dos vereadores. O cidadão pode também participar da tribuna popular para se manifestar sobre qualquer assunto que for tratado lá na Câmara. Então, olha lá, gente, eu falei para vocês até, e vocês viram o endereço que eu dei, tá? A Câmara Municipal é onde ficam os vereadores, que vão discutir leis, fazer leis, falar o que é certo e o que é errado na cidade, né? Para depois conversar com o prefeito. Essa é a Câmara Municipal. Eu tenho o direito de assistir às sessões da Câmara. Não são todos os dias, eu acho que tem dia certo para ter e tem horário, mas eu posso ir assistir, é um direito meu. E existe uma tribuna formada por algumas pessoas, que eu acho que tem que se inscrever para isso, que pode participar direto com os vereadores. Então, eles podem, os outros só podem assistir. Quem está nessa tribuna pode perguntar e eles vão responder, tem a obrigação de responder, certo? Eu até falei para vocês que eu queria ver se eu levo vocês, se eu não levar mais esse ano, que está muito difícil, ano que vem a gente vai levar, para conhecer a Câmara. Eu já fui lá com outros alunos e quero ver se levo vocês também. Conselhos municipais são pessoas eleitas pelas comunidades e têm o poder de decisão em algumas áreas importantes, como a educação. Quem aqui já escutou falar em conselho tutelar? Conselho tutelar é um grupo de pessoas que cuidam daquelas crianças abandonadas ou maltratadas pelos pais. Então, o Conselho Tutelar, todo ano, tem uma eleição para escolher o conselheiro titular, que cuida dessa área. Se tiver criança abandonada, criança maltratada, e denunciarem, ele tem o direito de ir lá pegar e resolver o problema, e encaminhar a criança para algum lugar. Certo? Então, esses são os conselhos municipais. Eu citei um exemplo, né? Existe também conselho das administrações aí, às vezes a administração de bairro, tá? Num bairro tem uma série de pessoas que se reúnem para ver as melhorias do bairro. E também tem uma pessoa que é escolhida para falar em nome de todos. Porque se todo mundo vai falar junto, não dá certo, né? Tem as associações, né? Que são os clubes. Então, esse também são reuniões de pessoas que têm as mesmas vontades. Às vezes é para recreação, às vezes é para ajudar os outros, né? Que chama filantropia, ajudar o próximo, certo? Nós temos também organizações que agora vocês escutam bastante falar, não governamentais, são as ONGs. São organizações que não são do governo, mas também têm que ser feitas com dinheiro particular. Não pode usar dinheiro do governo. Por isso está dizendo não governamental. E essas daí também vão cuidar de, às vezes, até agora com animais, tem ONGs que cuidam para doar animais, tudo, certo? Então, gente, vocês vão fazer agora, em casa depois, os exercícios da página 213
Tem algumas coisas aqui que vocês vão ter que pesquisar. Por quê? Porque vocês não vão saber, que nem, ó, associações de moradores. Aí vocês até podem pesquisar. Se não souber, depois vocês me falam e a gente vê. E no seu bairro, existe uma associação? A mãe, o pai deve saber se tem ou não, né? Eu não sei. Eu sei que aqui perto da minha casa tem uma associação de bairros, que é dali do Jaú. Agora não sei por aí aonde tem. No Zé Menino também, no Marapé, eu acho que eu também já vi. Mas agora eu queria que vocês copiassem algumas perguntinhas que eu vou dar para vocês. Então eu vou falar bem devagarinho, tá bom? Então vamos lá. Primeira pergunta. Cite os 26 estados e suas capitais brasileiras. Então, os 26 estados e as capitais. Eu dei isso no caderno, mas na apostila também tem. Tá num quadrinho, é só vocês procurarem. Na verdade, no quadrinho aqui não tem as capitais, mas no caderno vocês têm. Se vocês não levaram o caderno para casa com isso, então não faz mal, põe só os estados e a abreviação deles, tá bom? Aí, quais as regiões brasileiras? Outra, como é chamado Brasília? Como é chamada Brasília? Ela tem um nome também que ela é conhecida, que eu falei para vocês. Outra, de as regiões brasileiras. Vocês vão citar as regiões que tem no Brasil, tá? Outra, cite os estados e capitais da região Sudeste. E qual a floresta que banha a região Sudeste? Outra, D, os estados e capitais da região Sul. Outra, D, os estados e capitais da região Centro-Oeste. Outra, D, os estados e capitais da região Norte e qual floresta é importante nesta região. Próxima. D, os estados e capitais da região Nordeste.
Outra. Quem comanda a cidade ou município? Outra. Como ele é escolhido? Outra. O que é poder executivo e poder legislativo? Desculpa, é o que são, não é o que é o que são poder executivo e poder legislativo. Outra. Quem executa o poder executivo? Quem participa do poder executivo? E a outra pergunta, quem faz parte do poder legislativo? Outra. Para que servem os impostos e cite 2 impostos. E a última, explique o que é cidadania e cite alguns direitos e deveres do cidadão. Ok? Então, vocês podem fazer isso no caderno, só vão colocar assim. Quem tem folha de almaço, faz em folha de almaço. Quem não tem, faz no caderno. Faz no caderno, guarda e depois vai me mostrar. Só que vai pôr assim, trabalho de geografia, que depois eu vou dar um de ciências e vou dar um de história. Tá bom? Tchau, beijo.